No dia 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima, no Japão, sofreu um dos maiores ataques da história. Foram lançadas várias bombas nucleares naquela cidade. A história conta que morreram cerca de 80 mil pessoas na hora e 40% daquela cidade ficou totalmente destruída. Só para termos uma ideia, até a quarta geração dos japoneses ainda nasceu com vestígios deixados pelo ataque nuclear. Todos nasciam carecas. Esse ataque ficou marcado na mente e no coração deles e do mundo inteiro. Mas por quê? Porque os relatos indicam claramente que nenhum japonês estava à espera daquele ataque repentino. Até hoje, eles têm bem em mente aquele dia. Existem outras datas que realmente são marcantes na vida das pessoas. Por exemplo, para um país, o Dia da Independência é um dia que fica na mente de quase todos os cidadãos. Nessa data até realizam festas comemorativas. Outros, porém, eles têm o dia do batismo na mente. Eles sabem que é uma data tão especial e não tem como esquecer. Por outro lado, há quem também tem a data do casamento bem patente na sua mente. Porém, meus queridos irmãos, existe um dia em que todos nós, quais cristãos, devemos ter bem em mente. Na realidade, é um dia que causará mais estragos do que o ataque que aconteceu na cidade de Hiroshima. É um dia que precisamos lembrar todos os dias das nossas vidas. Estar bem ciente do que esse dia significará para nós individualmente, como para toda a humanidade. Mas de que dia nós estamos a falar? E, por outro lado, por que é importante ter bem em mente esse dia? E, por fim, como podemos demonstrar que temos bem em mente esse dia? Então, como podemos ver, meus irmãos, nesse discurso nós vamos responder a 3 perguntas. O que, porquê e como? O que é esse dia? Por que é importante ter esse dia bem em mente? E como podemos demonstrar que temos esse dia bem em mente? Então, nós vamos começar a responder à primeira questão do nosso discurso. O que é esse dia que todos nós devemos ter bem em mente? O que é esse dia que deve estar na nossa mente todos os dias da nossa vida? Vamos descobrir, por favor, lendo um livro bíblico, o livro de Malaquias, capítulo 4, versículos número 5. Queremos saber o que é esse dia que marcará e deve marcar as nossas vidas. Malaquias, capítulo 4, versículos número 5, diz o seguinte: Vejam, vou enviar-vos Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. Antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. Então, até aqui nós já sabemos que dia é esse. É o atemorizante dia de Jeová. É como diz o tema do nosso discurso. Nós temos de ter bem em mente o atemorizante dia de Jeová. Esse dia será o dia que Jeová agirá contra os seus inimigos e a favor do seu povo. Será o dia que a ira de Jeová virá
contra o mundo inteiro de Satanás. Geralmente, quando nós ouvimos falar sobre o dia de Jeová, nós conseguimos também fazer uma ligação interessante, porque depois desse dia chegar, a maldade, quem pratica a maldade, não mais existirão. Mas é interessante que a Bíblia, aqui no livro de Malaquias, capítulo número 4, versículo 5, ela primeiro fala que esse dia será grande. Isso deixa claro que não se trata de um dia de 24 horas, não. Será um período mais longo, durante o qual Jeová executará todo o sistema de Satanás. Por outro lado, a Bíblia diz também que esse dia será atemorizante. A palavra atemorizante vem de temor, medo. Então, como diz a Bíblia, o dia de Jeová será um dia de fúria, de angústia, de tempestade, dia de escuridão, de aflição. A terra será consumida pelo fogo e haverá uma exterminação terrível dos habitantes de toda a terra. Então, o que é que você acha? Será que tem como não ter medo desse dia? Nada, meus irmãos. Nada, mas nada mesmo, vai poder proteger ou salvar aqueles que atualmente brincam com a verdade, aqueles que colocam Jeová em segundo plano, aqueles que não querem, de propósito, servir a Jeová. Na realidade, o dia de Jeová virá com esse objetivo. Primeiro, acabar toda a maldade, todo o sistema de Satanás. E segundo, livrar, salvar o povo de Jeová. Mas agora, por que é importante termos bem em mente esse dia? Visto que será um dia atemorizante, será um grande dia, então por que será bom vivermos a cada dia bem em mente com essa data? Nós vamos falar de dois motivos que deixam claro essa urgência, essa importância. O primeiro motivo, meus irmãos, é porque nenhum ser humano sabe exatamente quando viria esse dia. Ninguém sabe quando é que Jeová vai fazer com que esse dia chegue. É como Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo número 24, versículos número 36. Jesus, ao falar com os seus discípulos, ele deixou claro essa ideia. Vamos relembrar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo número 24, versículos 36. A respeito desse dia, o dia de Jeová, o grande e atemorizante dia, e dessa hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Conseguiu notar, meus irmãos? Quando Jesus falou acerca daquele dia e dessa hora, ele estava a deixar claro que esse dia já está completamente marcado. Ao usar essas palavras, Jesus estava a dizer que Jeová, o dia de Jeová, já está marcado no calendário divino. Jeová já sabe qual é a hora e o dia que virá. É importante ter bem em mente esse dia porque, como Jesus disse, nós infelizmente não sabemos exatamente o dia. Mas é interessante que nosso Criador, amoroso Deus Jeová, ele é um Deus que não nos deixou sem informações. Por exemplo, nesse capítulo 24 de Mateus, a Bíblia mostra claramente que o dia de Jeová viria durante a presença de Cristo. E esse mesmo capítulo mostra que durante esse período haveria doenças, falta de alimento, insegurança e vários outros problemas sociais.
as coisas de uma hora para outra começariam a ir de mal a pior. Nós estamos vivendo durante a presença de Cristo. Então isso significa que o dia de Jeová virá a qualquer momento. Ele já está bem próximo. Por isso é importante, a cada dia que passa, a cada dia que acordarmos, ter bem em mente esse dia. Porque é um dia que se apressa rapidamente. Em segundo lugar, uma outra razão que deixa claro a importância de termos bem em mente o dia de Jeová é porque, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem esse dia em mente. Como assim? Infelizmente, meus irmãos, nós, seres humanos, nós temos a tendência de nos adaptar àquilo que acontece ao nosso meio. Muitas vezes, meus irmãos, o que acontece? Quando nós estamos habituados com um certo proceder, então, mesmo sem querer, nós começamos a achar que aquilo é bom, mesmo que não é. O livro de Isaías, capítulo número 5, versículos número 20, deixa bem claro essa ideia. Eu vou pedir para os irmãos me ajudarem a acompanharem esse texto. Isaías, capítulo 5, versículo 10. Fala de algo, capítulo 5, versículo 20, melhor dizer, fala de algo muito interessante acerca dessa ideia. O versículo 20 diz assim: ai dos que dizem que o bom é mau e que o mau é bom. Os que põem a escuridão no lugar da luz e a luz no lugar da escuridão. Os que trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Meus irmãos, então essa ideia, principalmente a parte A, que deixa claro que muitas pessoas fazem o bom de mal e o mal de bom, pode também afetar nós, quais cristãos testemunhas de Jeová. Por exemplo, infelizmente, algumas testemunhas de Jeová caem nessa tendência. Elas, mesmo sem querer e aos poucos, passam a encarar o anormal como normal e vice-versa. Isso torna mais difícil quem está a associar-se com essa pessoa a fazer aquilo que Deus requer. Por exemplo, algumas testemunhas de Jeová ainda estão ligadas ao mundo. Em festa de casamento, alguns irmãos dançam e comportam-se de um modo que não é aceitável para um cristão. Outras, pelo tipo de fotografia que publicam e os comentários que fazem nas redes sociais, deixam claro que não são espirituais. Dessa forma, elas podem ser uma influência negativa para quem está a se esforçar para ser diferente das pessoas do mundo. Essa ideia é muito interessante, meus irmãos. Se nós formos bastante expostos a um pensamento de que não se preocupa com o dia de Jeová, não precisamos ter esse dia bem em mente, será que vai vir mesmo? Será que Jeová está a falar a verdade? Por que tanto tempo? E assim vai. Se nós deixarmos ficar muito exposto a essas ideias, nós vamos acabando fazer exatamente o que essas pessoas sem fé fazem. Então, nós, como cristãos, testemunhas de Jeová, nós não queremos ter esse tipo de atitude. Não queremos ter esse tipo de proceder. Nem queremos ser ouvintes esquecediços. O que é que nós queremos então? Ter bem em mente o dia de Jeová. Porque será um dia atemorizante, meus irmãos. Não queremos, por exemplo, desperdiçar tanto tempo que já servimos a Jeová para agora tentar brincar com a verdade. Nós não queremos fazer isso, irmãos. Nem queremos deixar-se influenciar por condutas erradas. Nós admitimos que é verdade que é bem difícil
quando nós estamos rodeados de pessoas que não querem dar importância às coisas espirituais. É difícil nós fizermos isso. Muitos até acabam criticando aqueles que se esforçam a adorar plenamente a Jeová. É impressionante, mas é isso que acontece. Então nós não queremos trazer mais problemas na vida dos nossos irmãos. O que nós queremos é facilitar a vida deles e fazer com que, por meio dos nossos bons comportamentos, das nossas atitudes e do nosso empenho às coisas espirituais, consigamos ser uma excelente influência positiva para os nossos irmãos. Por isso, é importante, claramente, nós termos esse dia em mente, primeiro porque nós não sabemos o dia. Ele vai nos apanhar de surpresa. Então, se tivermos bem em mente, será mais fácil ficarmos preparados. E segundo, porque a maior parte das pessoas não tem esse dia bem em mente. Então, automaticamente surge o perigo de talvez nós também cair nesse mesmo proceder. Mas não é isso que nós queremos fazer e nem é isso que nós queremos influenciar os nossos irmãos a fazerem. Mas agora, a última questão que nós havíamos deixado é: como é que cada um de nós pode demonstrar que tem bem em mente o dia de Jeová? Como é que cada um de nós pode fazer isso? Nós vamos falar de duas maneiras. Primeiro, por escolher servir a Jeová. Eu vou repetir, meus irmãos. Nós podemos mostrar que temos bem em mente o dia de Jeová, primeiro, por escolher servir a Jeová. Como assim? O livro de 2 de Pedro, capítulo número 3, versículos número 11, deixa mais claro essa ideia. 2 de Pedro, capítulo número 3, versículos número 11. Esse texto diz o seguinte: visto que todas essas coisas serão assim dissolvidas, ou seja, visto que o dia de Jeová virá mesmo, pensem no tipo de pessoas que devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Bem, meus irmãos, esse texto deixa claro que nós queremos perguntar a nós mesmos que tipo de pessoas nós somos. Por exemplo, se você for um estudante da Bíblia, será que você já escolheu servir a Jeová? Será que você já melhorou a tua personalidade? O texto fala sobre ter uma conduta santa. Então, caro estudante da Bíblia, à medida que você estude a Bíblia, esforce-se de coração para comportar-se de uma maneira que agrada a Jeová. Esforce-se para tomar a sua posição a favor da adoração verdadeira. Esforce-se a ser uma pessoa melhor. Obedeça aos seus pais. Faça aquilo que Jeová quer. Geralmente, o teu comportamento vai demonstrar se você quer ou não servir a Jeová. Nós apreciamos muito todo o esforço que você tem feito para vir à organização de Jeová. Quando nós percebemos que você escolheu ou está a escolher servir a Jeová, isso nos alegra muito. E com certeza Jeová também fica feliz. Então, deixa que a tua conduta santa dê glória a Jeová. Deixa que as pessoas se apercebam que você quer ser testemunha de Jeová e seguidor de Cristo por meio da tua conduta santa, da tua boa conduta. Mas esse versículo, na parte final, diz também que você deve praticar atos de devoção a Deus. Ou seja, isso significa que, como estudante da Bíblia, você deve esforçar-se a tirar tempo para falar com os teus familiares, com os teus vizinhos, colegas de escola, colegas de trabalho, amigos e qualquer uma outra pessoa sobre aquilo que você tem aprendido sobre Jeová.
É importante que você não guarde essas coisas só para ti. Primeiro, estude a Bíblia e depois faça o que a Bíblia diz. Aquilo que você aprenda no teu estudo bíblico, coloque em prática. Vá, fale com as pessoas sobre Jeová. Deixa claro a tua fé e pratique atos de devoção a Deus. Se você fizer isso, caro estudante da Bíblia, você vai deixar claro que tens bem em mente o dia de Jeová. Em segundo lugar, além de escolher servir a Jeová, nós devemos escolher continuar a servir a Jeová. Se o primeiro ponto falamos sobre os estudantes da Bíblia, então nesse segundo ponto de escolher continuar a servir a Jeová, nós vamos nos concentrar para aqueles que já são publicadores, testemunhas de Jeová. Então, por favor, acompanhe o livro de 2 de Pedro, capítulo número 14, ou seja, capítulo número 3, versículos número 14. 2 de Pedro 3,14 diz: Portanto, amados. O apóstolo Paulo geralmente usava essa expressão para se referir aos seus irmãos cristãos. Pedro sempre fazia isso. Ele disse assim: Portanto, amados, visto que aguardam estas coisas, visto que vocês aguardam, que vocês têm bem em mente o dia de Jeová, notem, façam o máximo para que ele finalmente vos encontre sem mancha, sem defeito e em paz. Bem, meus irmãos, conforme o apóstolo Pedro nos incentivou, nós devemos continuar a servir a Jeová. Nós queremos, com certeza, fazer o nosso máximo. Ao cuidarmos da nossa espiritualidade, nós não queremos ser pessoas mesquinhas. Nós queremos nos esforçar a dar mesmo o nosso melhor a Jeová. Nós não somos daquele tipo que tem 24 horas por dia e apenas 1 minuto para Jeová. Não. Nós queremos, como cristãos, deixar claro que a prioridade na nossa vida é para Jeová e depois é que vem as outras coisas. Nós queremos cuidar bem da nossa espiritualidade. Queremos alimentar-nos com todo tipo de material espiritual que a organização nos dá. Mas também nós queremos que a nossa família faça o mesmo. Queremos ser pessoas exemplares. Não queremos ser aqueles chefes de família que abandonam a família e nem quer saber da saúde espiritual da família. Não. Nós queremos ser pessoas calorosas, pessoas que pensam nos outros, pessoas que querem estar no paraíso com a sua própria família. E por outro lado, é muito importante cuidarmos da nossa espiritualidade e não tentarmos apressar o dia de Jeová. Como assim? Às vezes, meus irmãos, por causa da nossa ansiedade, nós acabamos como que apressando o dia de Jeová. Como que dizendo assim, não, Jeová já passou muito tempo. Então, por favor, nosso querido Pai Jeová, e ele está a orar, nosso querido Pai Jeová, por favor, traz já o fim. Já estamos saturados com esse mundo. O fim já tinha que vir, Jeová. E assim vai. Meus irmãos, pense nessa ilustração. Será que alguma vez você já comeu uma fruta verde? Já, né? Provavelmente ficaste desapontado com o gosto. E é bem provável que você até tentou adicionar sal, né? Para tentar disfarçar aí o gosto. Leva tempo para as frutas amadurecerem, mas esperar que isso aconteça com certeza vale a pena. Então, meus irmãos, existem circunstâncias pelas quais nós devemos esperar. E uma delas é esperar o dia de Jeová chegar. Meus queridos irmãos, nós não queremos apressar o dia de Jeová. Em vez disso, queremos nos preocupar primeiro em cuidar da nossa espiritualidade. Em ver como é que nós estamos, como é que está a nossa relação com Jeová. Será que eu tenho o hábito de orar?
Será que eu ainda gosto de pregar como no princípio? Será que eu estou a fazer o meu estudo pessoal, a minha adoração em família? Será que até hoje, nesse ano, eu ainda preparo as minhas reuniões? Ainda fico ansioso para comentar nas reuniões, para participar nelas? Será que eu assisto a todas as reuniões? Será que eu me esforço para não atrasar nas reuniões? Será que eu estou a me esforçar em estar em dia com todo o alimento espiritual que Jeová disponibiliza por meio das publicações impressas, por meio do nosso site, a nossa aplicação JW Library e outras? Será que eu ainda tenho aquele anseio, aquele desejo de servir a Jeová? Ou eu estou a me sentir como que um peixe fora d'água? Nós queremos cuidar da nossa espiritualidade enquanto temos bem em mente o dia de Jeová. Portanto, meus irmãos, o que é que nós aprendemos nesse discurso? Bem, meus irmãos, nesse discurso nós podemos ver que, primeiro, o dia de Jeová não será um dia de 24 horas, não. Será um período mais longo em que Jeová agirá contra os seus inimigos e salvará o seu povo. Será um dia de tempestade, de angústia, um dia atemorizante. Por outro lado, nós também vimos por que é importante nós termos bem em mente esse dia. Primeiro porque nós não sabemos quando o dia virá. Mas o que nós sabemos é que ele já está marcado no calendário divino e nós vivemos na época em que a Bíblia diz que esse dia viria. E em segundo lugar, é importante termos bem em mente esse dia porque a maioria das pessoas não tem esse dia em mente, incluindo vários cristãos. Então, viver no meio dessas influências torna cada vez mais difícil termos esse dia em mente. Então, nós queremos seguir bons exemplos e não maus exemplos. Então, e por outro lado, queremos também facilitar a vida dos nossos irmãos por não seguir essas influências negativas. E por fim, nós aprendemos como é que nós podemos demonstrar que temos bem em mente esse dia. Se você é estudante da Bíblia, escolha servir a Jeová. Se você já é publicador, escolha continuar a servir a Jeová. Queremos dar muito valor à nossa espiritualidade e deixar claro que para nós, Jeová é o mais importante. Portanto, meus irmãos, diferentemente do ataque de Hiroshima, que morreram 80 mil pessoas, o dia de Jeová vai abranger toda a terra, toda a humanidade. Por isso, não se distraia. Esteja sempre pronto, mantenha-se vigilante. Continue a se esforçar a ter o senso de urgência. Dessa forma, poderemos provavelmente escapar do atemorizante dia que se aproxima rapidamente. Será um grande prazer, meus irmãos, para todos nós dizer um ao outro: eu sobrevivi ao velho sistema de Satanás, porque sempre tive bem em mente o dia atemorizante de Jeová.